Fala, galera. Bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Dormiram bem? Tudo na santa paz? E aí, tudo tranquilo com vocês? Bom dia, bom dia. Bom, hoje nós vamos dar 2 aulinhas de Química Orgânica. A última função que nós estudamos foi a função ácido carboxílico, certo? Bom dia, Salim, um abração para você. Vocês estão passando essas matérias tudo para o caderno, né? Certo? Posso ficar tranquilo nesse sentido aqui, ok? Quando acaba a aula, eu mando para vocês as telas, né? Os slides. E aí você pega os slides e passa para o caderno. Beleza? Então, tranquilo, tranquilo. Só dá uma confirmada para mim aí. Realmente foi ácido carboxílico a nossa última função, né? Certo? Gabriel, bom dia. Beleza? O Gabriel está me respondendo aqui. Sim. Então, hoje, pessoal, deixa eu ver como é que estamos de participação. Tá legal, mas ainda vai entrar mais gente com certeza, né? Hoje nós vamos estudar mais umas 3 funções, certo? Minha expectativa é trabalhar umas 3 funções. E você sabe, já falei para você, né? Toda vez que eu vou trabalhar uma função, é normal a gente revisar as funções anteriores, beleza? Então, por enquanto, você só fica assistindo aí. Essa revisãozinha aqui eu até fiz já, mas é normal, é de praxe a gente revisar novamente as funções antes de continuar. Então, vamos lá, galera. Ó, quando a gente tem um composto que possui apenas carbono e hidrogênio, você diz que o composto é um hidrocarboneto, tá certo? Então, ó, eu passo para você um composto. Você olha, ele só tem carbono e hidrogênio. Com certeza ele pertence à função hidrocarboneto. Hidrocarboneto é uma das funções que mais aparecem nos vestibulares, certo? Aí, a segunda função, talvez que mais apareça, é a função álcool. Você ainda lembra o nome desse OH aqui, ó? Esse OH chama-se hidroxila. Gente, se a hidroxila estiver ligada num carbono saturado, você vai dizer que o composto é um álcool. O que é carbono saturado? Carbono saturado é o carbono que faz apenas ligações simples. Viu como é fácil? Ó, se o carbono tiver só ligações simples, se ele for saturado e nele tiver hidroxila, você diz que o composto pertence à função álcool. Terceira função, também tem o grupo OH, ó, também tem hidroxila. Só que agora ela vai estar ligada num carbono com dupla, beleza? Olha a diferença, ó. Se o OH estiver ligado num carbono saturado, num carbono que só faz ligações simples, é um álcool. Agora, se a hidroxila, se o OH estiver ligado num carbono com dupla, você diz que o composto é um enol, beleza? Tem que saber diferenciar isso daí. E o grupo OH, a hidroxila, pode estar ligada direto ao anel benzênico. Quando a hidroxila está ligada diretamente ao anel benzênico, a gente tem a função fenol. Tranquilo, meus queridos? E aí aparece esse grupo C dupla O aqui, ó. Gente, o OH chama-se hidroxila. Esse grupo C dupla O chama-se carbonila. Quando você tem na carbonila um H, ou seja, quando aparecer C dupla O H, você vai dizer que o composto é um aldeído. Tranquilo? Esse carbono aqui, no aldeído, sempre vai estar na pontinha. Então, sempre vai ser um carbono primário. Carbono primário é aquele que liga-se a apenas outro carbono. Certo? Então, você tem que guardar para mim que C dupla OH
É um aldeído. Eu posso ter o C-O no meio da cadeia, num carbono secundário. Carbono secundário é aquele que liga-se em dois outros carbonos. Se eu tiver C-O num carbono secundário, a gente vai falar que o composto é uma cetona. Tá certo? Então aqui nós temos uma cetona. Gente, aí veio a função ácido carboxílico. Isso aqui a gente trabalhou a semana passada, então vai ser assim uma revisão rápida, tá? Vamos dar uma lembradinha. Como chama o C-O? Carbonila. Certo? Aqui, ó, eu tenho a carbonila, aqui eu tenho a carbonila. O C-O chama-se carbonila. Então aqui é a carbonila e aqui é a hidroxila. Se eu juntar carbonila com hidroxila, eu tenho a carboxila. Joia? Então, ó, esse grupo aqui, ó, esse grupo C-O-OH é a carboxila. E todo composto que tem carboxila é um ácido carboxílico. Joia? Gente, não pode confundir, viu? Ó, no aldeído é C-O-OH. No ácido é C-O-OH. Joia? Então, se eu tiver C-O-OH, é ácido carboxílico. Então, aqui tem vários exemplos que eu já mostrei para você aula passada, né? Ácido carboxílico. Esse aqui também, ó, é um jeito simplificado, ó, C-O-OH, ácido carboxílico. Falei para você que a terminação de ácido carboxílico é oico, joia? Então, tem aqui vários exemplos. Só que tem dois exemplos muito importantes e eu queria revisar novamente com você. Dá uma olhadinha nesse daqui. Ó, C-O-OH. Então, é ácido carboxílico. Eu vou fazer o nome dele. Gente, na nomenclatura de ácido carboxílico, você tem que usar a terminação oico. Então, vai ficar assim, ó. Ácido só tem um carbono, met. A dupla não está entre carbonos. Então, eu uso ânion. Ácido eóico. Então, esse aqui é o ácido metanoico. O ácido metanoico, esse daqui, ele foi encontrado pela primeira vez em uma formiga. Então, a gente também chama de ácido fórmico. Então, ó, o metanoico, esse que tem um carbono só, também conhecido como ácido fórmico. Outro ácido muito importante, talvez não, né? Com certeza o mais importante de todos é esse daqui, ó. Vamos ver se é ácido mesmo. C-O-OH. Realmente é um ácido carboxílico, certo? Ele tem dois átomos de carbono, prefixo et. Só tem ligações simples. An, ácido eóico. Então, esse é o ácido etanoico, legal? Só que ele é mais conhecido como ácido acético, que é o ácido do vinagre. Vinagre, né, que a gente usa para temperar a salada, por exemplo, é uma solução de ácido acético em água, solução aquosa de ácido acético. Se você misturar ácido acético com água, você cria o vinagre, beleza? E quem é o ácido acético? É o etanóico. Esse ácido aqui, que tem dois átomos de carbono. Tranquilo, pessoal? Lembrando que eu estou fazendo uma revisãozinha. Eu pedi para você guardar esse ácido aqui também, ó. Todo ácido termina em oico. Esse daqui tem o benzeno, né? O anel benzênico. Então, você vai falar benzeno-oico. Então, vai ser ácido benzoico. Então, meus queridos, eu preciso que você guarde três ácidos que são muito importantes. Ó, esse que tem um carbono é o ácido metanoico. Esse daqui, que tem dois carbonos, é o ácido etanoico, mais conhecido como ácido acético. E esse daqui, ó, que tem o anel benzênico, né? Mas é um ácido carboxílico, é o ácido benzoico, ok? Então, se você guardar esses três ácidos aí, beleza, você está dominando ácido. Agora, um exemplo que eu fiz com você, né, na semana passada, e vou fazer uma revisãozinha aqui agora, vamos, por exemplo, dar o nome nesse que está aqui, ó. Certo? Dá uma olhadinha aqui na ponta direita, ó. C-O-OH. Então, é um ácido carboxílico. A gente sabe que na enumeração da cadeia, a gente tem que começar sempre do grupo funcional, não é?
Então, eu vou começar a enumerar essa cadeia a partir da ponta direita aqui, ó. Esse é o carbono 1, 2, 3, 4, 5. Esse radical CH3 é o radical metil. Ele está no carbono 1, 2, 3. Então, você vai dizer assim, ó, 3 metil, 5 carbonos pente, só tem ligações simples AN, ácido eóico. Então, fica ácido 3-metil pentanoico, o nome desse composto aqui. Ácido 3-metil pentanoico. Ok, meus queridos? Agora, uma coisa que eu falei que é muito importante. Ó, quando um ácido carboxílico tem uma cadeia longa, com 10 ou mais carbonos, você diz que esse ácido é um ácido graxo. Então, o que é um ácido graxo? É um ácido carboxílico de cadeia longa. Se a cadeia dele tiver 10 ou mais carbonos, você diz que ele é um ácido graxo. Tem aqui, ó, 2 exemplos, né? Lembrando que aqui, ó, tá COOH. Gente, esse COOH, ó, COOH, é a simplificação do grupo funcional do ácido carboxílico. Tá certo? Os dois têm uma cadeia muito longa, ó. Então, os dois são ácidos graxos. Certo? Aí tem as propriedades que não interessam para a gente agora. Isso aqui vai junto nas telas, mas não tem importância. E aí começa a primeira função nossa, né, nova do dia de hoje, que é a função sal de ácido carboxílico. Certo? Sal de ácido carboxílico. Gente, o ano passado, você aprendeu que ácido mais base dá sal mais água, certo? Então, ó, se você colocar um ácido para reagir com uma base, você vai produzir sal mais água. Essa reação chama-se neutralização ou salificação, certo? Gente, a nossa aula, então, porque o que eu fiz até agora foi uma revisão, então a aula vai começar agora. Então, a qualquer momento que você tiver dúvida, pode interromper, pode ligar o microfone e me perguntar, tá? Ou você pode ir no chat aí e colocar a sua dúvida. Pode interromper a hora que você quiser. Legal? Então, vamos lá, ó. Ácido mais base dá sal mais água. Gente, se eu pegar um ácido carboxílico e reagir com uma base, eu vou criar um sal de ácido carboxílico. Então, a função sal de ácido carboxílico é quando você pega um ácido carboxílico e reage com uma base. Aí, ó, vai dar um sal de ácido carboxílico mais a água. Tem aqui um exemplo. Eu estou usando aqui, ó, 2 carbonos, ó, 1, 2. Esse aqui é o ácido etanóico, certo? Eu estou pegando o ácido etanóico e estou reagindo com hidróxido de sódio, uma base soda cáustica, né, que você aprendeu ano passado. Como é que vai ser a reação? O ácido, tá vendo esse H aqui, ó, da hidroxila, ó, esse H aqui, ele sai e entra um metal no lugar dele, ó. Entra o sódio no lugar dele, tá aqui. Aí, o H que saiu junta com o OH da base para produzir água. Tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um ácido reagindo com uma base, eu estou produzindo um sal mais água. Certo? Então, para repetir como é que é a reação. A hidroxila do ácido que vai reagir, tá vendo? Ó, tá aqui. Sai o H dela, sai o H. O H sai daqui da hidroxila. Entra o Na no lugar. Aqui, ó. O Na entrou no lugar do H. O H que saiu junta com a hidroxila da base para produzir água. H mais OH dá H2O. Vou fazer mais exemplo. Calma. Então, aqui, dá uma olhadinha, ó. C-O-OH. Isso é um ácido. Aqui eu tenho um metal, ó, metal ligado no OH. Quando eu tenho um metal ligado no OH, é uma base, viu? Isso aqui é uma base. Gente, olha só o que aconteceu. O H da hidroxila do ácido sai e junta com o OH. Olha lá, ó, produziu água. Aí o metal entra no lugar do hidrogênio, certo? Aqui, ó, o metal entrou no lugar do hidrogênio. E um detalhe, essa ligação aqui, ó, negativa positiva, você coloca se quiser.
Aqui, por exemplo, eu não coloquei. Então, pode colocar um sinal negativo no O e um sinal positivo no MA ou não precisa. É facultativo, coloca se quiser. Aqui eu estou mostrando as ligações, mas não é necessário. De repente, você não precisa colocar as ligações. Tá certo? Vamos mais um exemplo aqui, ó. Aqui. Esse daqui já é para mostrar para você o grupo funcional do sal de ácido carboxílico. Como é que vai ser? C dupla O e um metal ligado no O, tá? Se tivesse o H, seria ácido, né? C dupla OH seria um ácido. Só que saiu o H, entrou um metal no lugar. Então eu digo que isso aqui é um sal de ácido carboxílico. Pessoal, química orgânica tem muita coisa para memorizar. Você já viu isso daí, né? Então eu estou te passando mais uma coisa para você memorizar. Quando aparecer o grupo C dupla O e um metal, você diz que o composto é um sal de ácido carboxílico. Só uma observação. Ó, esse metal, tanto faz colocar ele pertinho do oxigênio, no lugar do H, né? Aqui tinha um H no lugar do H. Ou você pode pegar esse metal e colocar lá na frente do composto, aqui, ó. Certo? Então, ó, você ou coloca o metal grudadinho no oxigênio, ou você tira aqui e passa ele para frente. Dos dois jeitos estão corretos a estrutura do sal de ácido carboxílico. Beleza? Lembrando que a qualquer momento você pode interromper para perguntar. Gente, como é que a gente vai dar nome em sal de ácido carboxílico? Nós vamos usar a terminação oato e depois vai colocar o nome do metal, certo? Então você coloca met, et, prop, but, lembra? Aí você coloca an, em ou in, aí você coloca oato e depois você acrescenta o nome do metal. Vamos ver como é que fica em exemplos. Dá uma olhadinha aqui, ó. Esse daqui é o ácido etanóico, ó. 2 carbonos et, só tem simples. Esse aqui é o etanóico. O etanóico, eu pedi para você guardar, é o ácido acético. Então aqui eu tenho o ácido etanóico ou ácido acético, o ácido vinagre. Eu estou reagindo com hidróxido de sódio, com a soda cáustica. Como é que vai ser a reação? Vai sair o H, vai entrar o Na no lugar. Tá aqui, ó. Certo? Aí o H junta com o H da hidroxila para produzir água. Beleza? Então aqui eu tenho um sal orgânico. Vamos fazer o nome dele. Quantos átomos de carbono tem? 2. Prefixo et. Só tem simples, an. Terminação de sal, aqui, ó, é oato. Legal? Então você coloca et, an, oato. Etanoato de sódio é o nome desse composto aqui, etanoato de sódio. Agora, uma coisa muito interessante. Ó, por que é etanoato? Porque veio do etanóico, certo? Só que o etanóico também é chamado de acético. Então, além de etanoato, você pode dizer acetato. Toda vez que você vir esse etanoato, você pode substituir por acetato. Então, fica assim, ó, etanoato de sódio ou acetato de sódio. Gente, ó, saber que o etanóico é acético é muito importante, você vai ter que lembrar isso daí nas avaliações, certo? E aí, você tem que saber também que etanoato é a mesma coisa que acetato, porque nas provas cai mais acetato do que etanoato, certo? Então, ó, quando tem 2 carbonos e for um sal, né, você diz etanoato e depois dá o nome do metal, etanoato de sódio. Se você colocou etanoato, pode substituir por acetato, porque etanoato e acetato é exatamente a mesma coisa. Aqui eu tenho mais um exemplo. Se você não entendeu aqui, ele vai ter uma chance de entender agora. Ó, aqui eu tenho o ácido acético de novo. Gente, ele é o que mais cai, por isso que aparece muito. Ele é o ácido acético etanóico. Tá aqui, ó. Certo? Eu agora estou reagindo com hidróxido de amônio, outra base. Como é que vai ser a reação? Vai sair o H e vai entrar o amônio no lugar. Aqui, ó.
certo? A carguinha é facultativo, coloca se quiser. Mais H2O. Então, aqui eu tenho um sal, porque eu tenho C dupla O e um cátion. Então, aqui eu tenho um sal. Vamos fazer o nome dele. 2 carbonos et, só tem simples an, sal é sempre oato. De amônio. O NH4 chama-se amônio. Então, você vai chamar de etanoato de amônio, mas é mais conhecido como acetato de amônio. Esse daqui, meus queridos, ó, esse daqui é para você fazer, tá? Então, eu vou marcar 30 segundinhos para você fazer esse daqui para mim. Fique à vontade, por favor. Quero que você faça a nomenclatura desse sal de ácido aí. É 30 segundinhos para você fazer, tá? Vamos lá, tá acabando. Beleza. Posso corrigir? Gente, primeiro dá uma olhadinha aqui, ó. C dupla O, metal. O potássio é metal da família 1A. Então aqui nós temos um sal de ácido carboxílico. Qual é a terminação de sal? Oato. Então vai ficar assim, carbonos. 1, 2, ó, aqui tem 1 mais 1, 2. Etanoato. Etanoato de potássio, certo? Etanoato de potássio é o nome desse composto aqui. Tranquilo? Esse daqui, eu coloquei aqui, pessoal, mas assim, é só para você ter conhecimento, tá? Ó, o potássio, ele tem uma carga positiva só. A carga dele é mais 1. Como esse ânion todo tem uma carga menos 1, você precisa pegar um metal e um ânion, porque a soma de carga sempre tem que ser 0. Agora, se você usar o magnésio, ele tem carga 2, ó. Então eu preciso pegar 2 ânions. Então vem esse 2zinho aqui embaixo. Mas isso daí é detalhe, não precisa ficar preocupado com isso não, tá? E quando eu vou fazer o nome, eu nem olho esse 2 aqui. É como se ele não tivesse. Aqui, ó, 2 carbonos et-an é etanoato de magnésio. Lembrando que o grupo funcional, né, pode ter o metal aqui ligado no O, ou você pode passar o metal lá para frente. Pode fazer desse jeito aqui ou pode fazer assim, certo? Nesse exemplo aqui, ó, eu coloquei o metal junto com o O. Nesse outro exemplo, eu estou passando o metal para frente. Isso daí, tanto faz, né? Pode fazer de qualquer jeito. Legal? Bom, agora eu vou te falar uma coisa muito, extremamente importante. O que é um ácido graxo? Deixa eu ver como é que você está de memória. Alguém aí, abra o microfone e me diga o que é um ácido graxo. É quando tem mais de 10 carbonos na cadeia? Exatamente. Léo, é isso mesmo. Ó, se o ácido tiver 10 ou mais carbonos na cadeia, você diz que ele é um ácido graxo. Sabe por quê? Porque com 10 ou mais carbonos, ele fica sólido e tem uma consistência de graxa, né? Por isso que é ácido graxo. Então, ácido carboxílico com 10 ou mais carbonos, você diz que é um ácido graxo. Agora, olha só o que eu vou fazer. Ó, eu vou pegar um ácido graxo, né? E vou reagir com uma base. Eu vou produzir um sal de ácido graxo. Pessoal, sal de ácido graxo é sabão. Esse sabão que a gente usa para lavar a mão, né? Aí, ele é um sal de ácido carboxílico. É um sal de ácido graxo. Legal? Então, ó, dá uma olhadinha aqui na ponta direita, ó. C dupla O e um metal. Tá vendo aqui? Então, aqui nós temos um sal de ácido carboxílico. E a cadeia dele é longa, ó, tem mais de 10 carbonos. Então, é um sal de ácido graxo. Você vai chamar isso daqui de sabão. Tem uma coisa que eu queria que você soubesse. Aqui tem mais um exemplo, ó.
Dá uma olhadinha. C-O, O e o metal. Isso aqui é um sal. A cadeia dele, gente, ó, aqui tem 16 carbonos, ó, 16. Mais um 17, mais um 18. Então, esse sal aqui, ele tem uma cadeia com 18 carbonos. Quando um sal tem 10 ou mais carbonos, ele é um sal de ácido graxo, ele é um sabão. Então, aqui nós temos um sabão, certo? Então, só para ficar claro no seu cérebro aí, ó, se o ácido tiver 10 ou mais carbonos, você diz que ele é um ácido graxo. Agora, se for um sal de ácido graxo, é um sabão. Então, a gente até brinca para o aluno gravar, sabão é um sal bom. Certo? Então, sabão é sal. Sabão pertence à função sal de ácido carboxílico. E aí, eu preciso te falar uma coisa também extremamente importante. Ó, você está vendo que aqui tem uma parte rosa e uma parte azul. Gente, a parte rosa do sabão, aqui acho que vai ficar mais fácil para você enxergar. Ó, a parte, essa parte aqui do sabão, ela tem o oxigênio que é muito eletronegativo e aqui ela tem uma ligação iônica, ó. Metal e ametal é ligação iônica. Então a gente diz que essa parte aqui, ó, do sabão é uma parte polar, porque ela tem polos, tem cargas. Quando tem carga, quando tem polos, você diz que a parte é polar. Então todo sabão, ele tem essa parte aqui polar, ó, a cabecinha aqui é polar. E a cauda é uma sequência de carbonos. Gente, toda a cadeia carbônica é apolar, não tem polo. Então, sabão sempre vai ter duas partes, uma parte polar e uma parte apolar. A parte polar é o grupo funcional, onde tem, né, o oxigênio e o metal. Essa é a parte polar. Beleza? E a sequência de carbonos, a cadeia carbônica, ela é apolar. Agora você tem que saber, quando um composto na mesma estrutura tem uma parte polar e uma parte apolar, você diz que o composto é anfifílico. Então, anfifílico é quando você tem na mesma estrutura uma parte polar e uma parte apolar, tá? Detalhe, a água é polar também. A água é angular, ela tem polos. Existe uma regra de solubilidade que diz assim, ó, semelhante dissolve semelhante. Então, pessoal, essa extremidade aqui do sal, que é polar, ela vai interagir com a água, ela vai dissolver em água, tá? E a cadeia carbônica, que é apolar, ela dissolve, por exemplo, gordura. Gordura é apolar, semelhante dissolve semelhante, então a gordura ela vai ser dissolvida nessa parte apolar do sabão. Então vamos supor que você esteja com a mão suja de gordura. Gordura é apolar. Aí você usa sabão para lavar. Quando você usa o sabão, olha só o que acontece. A parte apolar do sabão, que é essa cadeia carbônica, ela vai dissolver a gordura, ela vai interagir com a gordura, tá? Aí você vai enxaguar a mão. A hora que você enxágua a mão, a parte polar do sabão, que é esse grupo funcional, vai interagir com a água, é arrastado, termina o processo de limpeza, certo? Então, ó, guarde que sabão é anfifílico, porque na mesma estrutura tem uma parte polar e uma parte apolar. Agora eu vou te dar uma outra informação que é legal também saber, mas saber que a substância, né, que sabão é anfifílico é mais importante. É o seguinte, quando você coloca água num copo, você sabe que entre moléculas de água nós temos pontes de hidrogênio, né? Ou ligações de hidrogênio. Você aprendeu isso no passado. Quando você coloca água num copo, na superfície da água aparece uma tensão, aparece uma força por causa das ligações de hidrogênio. Por isso que o inseto pode, né, sentar na superfície e não afunda. Por isso que se você pegar um pedacinho de papel bem pequeno e colocar em cima, ele não vai afundar, porque ele tem uma tensão superficial, uma força, né, por causa das ligações de hidrogênio,
e aí a gente tem essa tensão superficial. Legal? Só que é o seguinte, você tem lá a tensão superficial, você tem água no copo. Se você colocar um pouco de sabão, como ele é anfifílico, ele vai diminuir essa tensão superficial da água. Ele faz com que as interações de hidrogênio fiquem mais fracas, tá? E a substância que diminui a tensão superficial da água é chamado de tensoativo ou surfactante. Então, gente, ó, sabão é chamado de anfifílico, ok? Porque tem uma parte polar e uma parte apolar simultaneamente. Sabão pode alterar a tensão superficial da água. Então, ele é chamado de tensoativo. Sabão é tensoativo. Se você quiser também, pode usar o termo surfactante, mas tensoativo é mais usado. Beleza? E para terminar, aqui ó, tem um outro exemplo, né? Ó, sal de ácido carboxílico de cadeia longa e a gente tem aqui um sabão. Aqui a curiosidade não precisa decorar, não. Quando a cadeia dele é normal, quando não tem radical, ele é biodegradável. A natureza degrada com mais propriedade. Gente, então, essa é o primeiro assunto da aula, é para falar sobre sal de ácido carboxílico, certo? Deixa eu voltar aqui, ó, numa coisa. É rapidinho, viu? É rapidinho, porque quanto mais a gente repete, mais o seu cérebro vai se acostumando. Gente, então agora passando bem rápido. Ó, quando só tem carbono e hidrogênio, hidrocarboneto. Quando tem o OH ligado em carbono saturado, é álcool. Quando tem o OH ligado num carbono com dupla, é enol. Quando o OH está ligado diretamente ao benzênico, é fenol. Quando você tem C dupla O, H, é aldeído. Quando você tem C dupla O e não tem H no carbono do dupla O, quando C dupla O for um carbono secundário, é uma cetona. Tá? Quando tem o grupo C dupla O, OH, ácido carboxílico. Joia? Agora, três ácidos que eu quero que você grave. O ácido metanóico, um carbono só, ou ácido fórmico. O ácido etanóico, 2 carbonos, ou o ácido acético, o do vinagre. E o ácido benzoico. Esses três aqui, vale a pena você gravar. Certo? E aí, gente, quando um ácido carboxílico, até o Léo falou para nós aqui, ó, quando um ácido carboxílico tem 10 ou mais carbonos, você vai chamar de ácido graxo. Ácido graxo é ácido carboxílico, só que ele tem 10 ou mais carbonos na cadeia, tá? E aí é o seguinte, ó, se eu pegar um ácido carboxílico, reagir com uma base, vai dar um sal de ácido carboxílico mais água. Como é que eu vou saber que é sal? Vai ter C dupla O e um metal junto com oxigênio. Não tem erro, Se for C dupla OH, é ácido, ó, que é ácido. C dupla OH é ácido. Agora, se eu tiver C dupla O, aqui ó, C dupla O e um metal, aí é sal de ácido carboxílico. O que é, meus queridos, uma substância anfifílica? É aquela que tem dentro da mesma estrutura uma parte polar e uma parte apolar. Tá certo? Anfifílico é isso. Na mesma estrutura, parte polar e parte apolar. O que é tensoativo? É a substância anfifílica. Por quê? Porque ela consegue diminuir a tensão superficial da água. Beleza? Então, essa daí era a função nova de hoje. Agora, moçada, tem mais. Não acabou. Ó, nós vamos falar uma outra função, que é a função éster. Tá? Eu acabei de falar a função sal de ácido. Agora eu vou falar a função éster. Tranquilo? Então vamos de leve. Hoje tem mais uma aula. Se acabar no meio dessa daqui, a gente depois segue de onde parou, tá? Me ajuda aqui, por favor. Ó, esquece essa tela aí. Ácido mais base dá sal mais água. Acabamos de ver. Agora eu vou fazer outra reação. Ó. Eu vou pegar um ácido e vou reagir com um álcool.
Se eu reagir ácido com álcool, dá éster mais água. Certo? Então, ó, éster vem da reação de ácido com álcool. Moçada, vai ter uma diferencinha em relação ao sal. Então, por favor, preste muita atenção agora no que eu vou te explicar. Aqui eu tenho um ácido, ó. Aqui eu tenho um álcool, né? OH ligado em carbono saturado é um álcool. Gente, presta atenção, por favor. Presta atenção. Ó, lá no sal saía o H da hidroxila, lembra? Saía o H e entrava o metal no lugar. Aqui no éster não é o H do ácido que sai. Sai a hidroxila inteira do ácido. Então, ó, o ácido ele vai perder a hidroxila inteira. Aqui, ó, saiu a hidroxila. O álcool ele vai perder só o H da hidroxila. Aí, o OH do ácido reage com o H do álcool para produzir água. Tá aqui, ó, H2O. Quando eu tiro a hidroxila do ácido, esse carbono aqui fica com uma valência livre. Quando eu tiro o H do álcool, esse O fica com uma valência livre. Aí você pega o O e emenda aqui, ó. Você pega isso daqui e emenda aqui no carbono. Você vai criar esse composto. Esse composto aqui a gente diz que é um éster. Reação de ácido com base chama-se salificação ou neutralização. Reação de ácido mais álcool, dando éster mais água, é uma reação de esterificação. Então, se eu perguntar para você, o que é uma esterificação? Resposta, reação de ácido com álcool, dando éster mais água. Beleza? Gente, ó, lembrando que a hora que interromper, estão me avisando que faltam 3 minutinhos. A hora que interromper, quando eu voltar, eu saio de onde eu parei, tá? Então, só guarda para mim, ó. Um ácido na esterificação, ele vai perder a hidroxila inteira, lá, ó, sai o OH dele. O álcool perde o H, isso vai produzir água. Aí, você pega o O do álcool e emenda nesse carbono aqui, ó. Olha lá, emendou nesse carbono. Vamos fazer aqui um exemplo prático agora, ó. Peguei o ácido metanóico, aquele da formiga, né? O ácido fórmico está aqui. E vou reagir com metanol, ó. Metanol tem apenas um carbono. Gente, olha só o que vai acontecer. Vai sair o OH do ácido e vai se juntar com esse H aqui do álcool, vai produzir água. Aí, quando sai a hidroxila, fica uma valência no carbono. Você pega o oxigênio e emenda aqui, ó. Vai produzir esse composto. Então, esse composto aqui, ele é um éster. Então, qual vai ser o grupo funcional da função éster? Aqui, ó, C dupla O e um radical, tá? Se tiver C dupla O, e nesse oxigênio aqui, ó, tiver um carbono, tiver um radical, você diz que o composto é um éster, beleza? Então, vamos voltar aqui, ó, C dupla O, e nesse O tem um carbono, aqui, ó, tem um carbono. Então, isso aqui é um éster. Mais um exemplo, aqui, C dupla O, e tem um carbono ligado nesse O, tem um radical orgânico aqui. Então, isso daqui é um éster. Esse outro aqui, queridos, ó, C dupla O, e aqui tem um carbono, ó, certo? Se eu tiver C dupla O, e aqui tiver um carbono, beleza? Eu vou ter um éster, tá certo? Gente, falta um minutinho para acabar. Então, na próxima aula, eu começo, né, a trabalhar com éster com você novamente. Fica tranquilo aí que a gente começa novamente. Eu queria que você desse uma olhadinha aqui. Ó, dá uma olhada aqui na ponta esquerda. Eu tenho aqui em cima, ó, C dupla O, e aqui tem um carbono. Todo verso tem um carbono, né? Então, aqui é um carbono. Se eu tiver um carbono ligado no O do C dupla O, a gente tem um éster. Então, esse trem aqui, ó, esse compostão aqui, ele é um éster. Como ele tem 3 grupos funcionais, eu digo que ele é um triéster, mas é um éster. Tá bom? Quando eu voltar, às 11 horas a gente volta, tá? Estamos juntos novamente às 11 horas. Eu vou começar éster de novo, e aí a gente vai ver a nomenclatura, e assim vai. Daqui a pouco eles vão interromper. Mas então, guarda para mim, viu? Ó. Quando tiver C dupla O
Ó,